Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 10 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se você estiver visualizando aí uma imagem, inscreva-se. Basta você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem. Para quê? Para clicar na opção de se inscrever gratuitamente aqui no canal, no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. E com isso, deixar aí o sino de notificações ativado para sempre ser lembrado toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal. E também, para que você possa receber todas as recomendações que eu vi no decorrer de cada pregão, as informações relevantes, os destaques, também as carteiras de ações no seu celular, no seu desktop, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir aí os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Então, na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, depois eu venho para os futuros, mini índice, mini dólar, na sequência as ações PTR4, Vale 3, CSNA 3, BKBR 3, MRV 3, CSAN 3, Lynx 3, RAPT 4, SAPR 11, IDUC 3 e SUSB 3. Esta última, inclusive, tem uma análise especial aqui no canal que foi produzida hoje. Eu recomendo que você assista esta análise aí especial. Seguindo aqui, então, vamos lá. Ibovespa no dia de hoje. Temos aqui uma alta de 0,54%. Quando eu falo temos aqui é porque ainda não fechou o pregão, está dentro do leilão de fechamento. Então, pode alterar um pouco essa variação. Mas, dentro de um movimento de subida que quase chegou ali a romper o topo anterior, Ibov fechando aí essa sexta-feira acima desse patamar aqui seria algo mais relevante de retomada da força por parte dos compradores. Inclusive, traria ali o Ibovespa para um fechamento acima da média móvel exponencial de 3 períodos no gráfico semanal, que nesse momento a semana está em queda de 0,73%. E o lado negativo, olhando para o lado negativo, seria o Ibov voltar a perder a mínima do pregão de hoje, que está localizado em 101,152. Essa máxima aqui, 102,579. Então, o Ibovespa oscilou aqui para baixo, aumenta a probabilidade de queda. Lembrando que nesse momento a tendência no gráfico diário está indefinida, com topo descendente, mais um fundo levemente ascendente em relação ao fundo anterior. Nos futuros, nós temos aqui no gráfico de 60 minutos do mini índice, que também está testando a zona de resistência importante. Gráfico de 60 minutos dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e dentro dessa tendência de alta, se o próximo pregão, depois desse recuo, que bate na região de topo anterior e já gera um candle aqui de recuperação, se abre o próximo pregão ou mesmo essa última hora de pregão supera a máxima desta aqui, e na sequência, a abertura do próximo pregão segue aqui dentro de um movimento de subida, abre subindo com movimento de alta no gráfico de 60 minutos, ficaria mais interessado em se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu subindo, com sinalização de fundo ascendente no G60, buscar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou mesmo no gráfico de 5 minutos para operações na ponta compradora. E melhor ainda se isso aqui acontecer acima desse patamar, ó. Aqui era uma resistência, fechou uma vez acima, voltou a fechar abaixo, funcionando de novo como resistência, novamente com resistência, vem aqui para cima, gera fundo ascendente ou pivô de alta, mais para operação na ponta compradora de day trade. Por outro lado, se volta aqui para baixo dessa região aqui, que aqui era um suporte, que virou resistência aqui resistência, volta a funcionar como resistência essa região, topo descendente abaixo desse patamar, principalmente abaixo da região ali de 101.805 a 101.840, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora, que seria basicamente no G60 manter-se aqui vindo com máximas descendentes, vindo para baixo da média móvel de 13 períodos. Aí vai ter suporte relevante na faixa dos 101.575, abaixo disso, região de 101.345 e a mínima aqui na casa dos 101.080. Indo para o dólar, no pregão de hoje, o dólar apresentando uma alta vindo para um fechamento acima da média móvel de 13 períodos. Vamos ver como é que vai fechar o pregão de hoje. Ainda faltando aí uma hora basicamente, quase uma hora, né? Uns 55 minutos. Temos aqui o dólar no G60 também dentro de um contexto mais positivo. Veio aqui para cima, fez essa máxima, volta aqui para baixo e aqui nesse momento está dentro de uma indefinição da tendência, ou seja, mais ainda quando eu falo dentro de um contexto positivo, porque o gráfico diário está dentro de um movimento de subida, um pregão que fechou, está vindo para um fechamento acima da média móvel de 13 períodos, tem um suporte imediato aqui na faixa dos 425,50. Se o mercado, como já está fazendo aqui, um movimento de queda no G60, olhando para o gráfico de 10 minutos, se o mercado gerar aqui um movimento abre caindo e passa a proporcionar principalmente topo descendente abaixo dos 425,50, 427,50,
fica mais para se trabalhar na ponta vendedora de day trade, tentando pegar um movimento de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos, que pode levar o preço aqui para essa região de antiga resistência que foi superada no pregão de hoje, ou seja, uma região ali por volta de 417. Por outro lado, o mercado abriu subindo e veio já para cima dessa região aqui que bem importante como resistência, no gráfico de 10 minutos na faixa dos 433,50 e passou a gerar fundo ascendente acima desse patamar, fica mais para se buscar a operação de compra ou mesmo até de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dos 133,50. Petrobras, pregão de hoje, alta de 0,83%, seguimos na ponta compradora. Não saiu ainda do leilão de fechamento, seguimos na ponta compradora, dentro dos movimentos de alta. A partir do pregão de sexta-feira, aí vou avaliar o reposicionamento do stop. Por enquanto, sem nenhuma alteração em relação ao stop dessa operação. Segue dentro do movimento de alta, desafio imediato aqui na média móvel de 13 períodos, que está em R$ 26,76. O leilão de fechamento está apontando aqui, na verdade, saiu agora do leilão de fechamento em 26,14, ou seja, fechou um pouquinho abaixo da média móvel de 13 períodos. Seria bom para o próximo pregão, seria melhor ainda se tivesse feito isso hoje, mas para o próximo pregão seria interessante acontecer algo aqui nesse sentido e melhor ainda se fechar acima dos R$ 27,00 no próximo pregão. Isso aqui daria um indício de quê? De poder ter um fundo ascendente a partir da próxima semana no gráfico semanal. E melhoraria, logicamente, o cenário para a nossa operação na ponta compradora. Vale 3, pregão de hoje, alta de 3,66%, pivô de alta no gráfico diário. Então ela tinha aqui um patamar importante de resistência, que ela bateu aqui, perdeu força, veio aqui para baixo. Aí volta aqui agora gerando um fundo ascendente e também um pivô de alta voltando para cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Ou seja, retomada da tendência de alta de curto prazo na Vale 3. E isso traz aí uma chance maior de, logicamente, esse gap ser fechado. Um gap aqui que vai de 47,66 a 47,71, próximo desafio da ação. E lembrando daquele desafio que ela aqui testou por 4 pregões, basicamente, 48,10, e não conseguiu fechar acima e despencou. Então, esse vai ser um outro ponto importante do ativo. O fato é, a partir deste momento, se ela passar a proporcionar sinalizações de alta, seja no gráfico diário ou até mesmo no gráfico de 60 minutos, acima dessa região que ela acabou de superar, ou seja, uma região ali por volta dos R$ 46,93, ficaria mais interessado em operações de compra em Vale 3. Para quem está comprando aqui esse rompimento, esse pivô de alta, um dos pontos de stop é abaixo da mínima do pregão de hoje. E um stop mais conservador, ou seja, mais distante, tentando pegar um movimento mais longo para cima, ficaria abaixo da mínima desse fundo ascendente, ou seja, lá em R$ 45,31. Se for abaixo da mínima do pregão de hoje, o stop ficaria em 46,05. Na CSNA 3, cheguei a comentar hoje, colocar o gráfico desse ativo hoje dentro do canal DV Invest no Telegram, que eu já mencionei aqui em cima. Você tem um izinho ali que você pode clicar e acionar o card para que você receba todas as informações no seu celular. A possibilidade de uma compra para um perfil mais agressivo contra a tendência na superação da máxima deste candle aqui. Ou seja, antes, logicamente, de ter rompido a máxima do candle anterior, do pregão anterior. Por que eu tinha mencionado isso aqui? Porque na CSNA 3, apesar de estar em tendência de baixa no gráfico diário, apesar de estar em tendência de baixa no gráfico semanal, ela estava num ponto importante, que eu julgo como importante. Se olhar para o gráfico mensal, principalmente aqui embaixo, ó, observe onde está batendo lá na média móvel exponencial de 13 períodos, e ela bateu aqui, vou jogar do lado de cá, ó, e ela bateu nessa máxima aqui, ó, exatamente nessa máxima. Então ela faz um recuo, a tendência de alta de longo prazo, e ela gera uma possibilidade de subida, um sinal de subida no gráfico diário e também depois de um movimento de baixa no gráfico semanal, que pode trazer um movimento de recuperação. Então ela começou bem, faz aqui um pregão com alta de 5,31%, então uma forte alta no ativo no pregão de hoje, aumentando a chance de anular a tendência de baixa de curto prazo. Então ela anula a tendência de baixa se superar aqui nos próximos pregões os R$ 13,45. Para quem entrou comprando o ativo, eu cheguei a mencionar no canal DV Invest no Telegram que o stop ficaria aqui em R$ 12,27 para a CSNA 3. BKBR3, recomendação de compra no pregão de hoje na superação da máxima do pregão anterior, ou seja, ativo em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, volta ali em cima da média. Recomendação de compra tentando pegar no próximo movimento de subida, mas ela não fechou bem o pregão de hoje. Fechou com uma leve queda de 0,24%.
Se olharmos aqui para o gráfico de 60 minutos, ameaçou gerar um fundo aqui e não foi, ou seja, a perda da mínima do pregão de hoje já seria algo negativo para a nossa operação, que poderia até antecipar a saída dessa posição que eu vou avaliar logo no início do próximo pregão. Qualquer mudança de stop que venha acontecer, eu vou mencionar aí para você no seu celular, no seu desktop, através ali de uma mensagem dentro do canal DV Invest. Só passando aqui os dados dessa entrada aqui na BKBR3 na faixa dos R$ 20,69, stop em R$ 20,13. Ela fechou ali em 20,40 e objetivo na faixa dos 21,41, risco de 2,71%, alocando 18% do capital total nesta operação. MRV3 gerou a saída da posição de venda, foi lá em cima e terminou perdendo força aqui, vindo aqui para baixo, ou seja, o ativo mantém-se dentro, apesar de ter gerado aqui um pivôzinho de alta, mas terminou se mantendo dentro de um cenário mais de lateralização, ou seja, não perdeu o que eu gostaria que acontecesse, a perda mesmo da região de suporte, depois de um topo descendente. Ativo foi lá e acionou a nossa saída do stop que foi reposicionado para a máxima deste candle, conforme comentado na última análise. Essa operação de venda da MRV3 proporcionou uma perda de 4,13% e uma redução de 0,48% do capital total após aí essa perda da MRV3. Cosan, seguimos na ponta compradora, compra executada no pregão de ontem, hoje ela fechou com alta de 1,28%, já rompeu um topo anterior, ou seja, já não está mais dentro de um contexto de tendência de baixa no gráfico diário. Poderia até falar assim, ó, que aqui também ela já tinha anulado essa tendência, se a gente fizesse desses pequenos movimentos, né, mas um movimento mais amplo, ela já rompeu tudo aqui para cima. Então é algo positivo para o papel. Seguimos aí na ponta compradora neste ativo. Lynx 3, a nossa compra segue em andamento, agora dá para posicionar o stop até abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 33,30. Olhando aqui para o G60, gera ali um fundo, se voltar para baixo dessa região já não é algo tão positivo para a nossa posição na minha avaliação. Então, daria um stop mais reduzido aqui em R$ 33,30. Rapt 4, a compra que foi executada ontem, hoje fechou com queda de 1,12%. Não fechou abaixo da média, não tem nenhuma alteração em relação ao stop dessa operação. Depois de Rapt 4, tem aqui para falar da SAPR11, que também veio aqui para baixo, fechou aqui com queda de 1,28%, faz um movimento de subida e gera ali um candle basicamente de correção, mas ainda é um candle chamado de reversão, chamado de nuvem negra. Perda da mínima desse candle confirma o candle da nuvem negra, que não seria algo bom, né? O ativo fechou ontem acima dessa região de resistência, em conjunto com essa máxima aqui, e hoje fechou abaixo, então um falso rompimento. E aí, se ainda vem e perde essa mínima aqui, traz um aspecto mais negativo em relação a esse candle de alta e uma maior chance de voltar a ter movimento para baixo. Olhando para o gráfico de 60 minutos, o que vai ser relevante para a nossa posição para acontecer? Sinalização de fundo ascendente, reforçando ainda mais a chance disso aqui ser um ponto até de reposicionamento de stop, mesmo não tendo fechado abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. E Duque 3, temos aqui para falar de Duque 3, que hoje abriu com forte gap de alta, mas perdeu bastante força, né? Deixando essa longa sombra superior. Mesmo assim, alta de 6,39%. Ativo conseguiu fechar levemente acima desse patamar. É como se tivéssemos, se a gente fosse desenhar ali um candle, é como se tivesse assim, saiu da abertura, do fechamento do pregão anterior e gerou um candle forte de alta que parou aqui, mas deixou uma sombra superior. Algo parecido considerando aqui essa questão do gap. Então, temos aqui um patamar importante de resistência, onde a máxima ali foi respeitada em 36,48. Ela gerou nova máxima histórica, está dentro de uma tendência de alta de médio prazo. Ativo que traz a possibilidade de entrar comprando aqui por a formação desse candle de rompimento? Não. Para quem entrou comprando rompimento, um dos pontos de stop seria esse ponto. O outro ficaria muito distante, seria abaixo do gap de alta. Seriam as alternativas para quem já está comprado. Para quem está de fora e busca alguma entrada nesse recuo de preço que ela está fazendo pelo gráfico de 60 minutos, pode trazer essa oportunidade no decorrer do próximo pregão através de um fundo ascendente no G60, acima ali da média móvel de 13 períodos, alternativa de entrada com stop mais curto, que seria um retorno do preço em cima das resistências que foram superadas aqui, principalmente no G60, bem visível na casa dos R$ 36,08. R$ 36,12 a R$ 36,08. E por último, o SUSB3, ativo que fechou com forte alta de 5,34%. Eu cheguei a fazer já uma análise especial desse ativo, falando desde o gráfico anual até o gráfico diário.
Apenas coloquei aqui para ressaltar esse bom fechamento, para falar do fechamento que aumenta a probabilidade de fazer o rompimento aí desses topos anteriores. Para quem entrou comprando já esse ativo nesse fechamento de alta, trabalharia com stop pelo menos abaixo da mínima desse candle aqui, ou seja, do dia de hoje, em 32,05, e um stop mais bem, vamos dizer assim, mais bem protegido, só que fica um stop longo, já vai ficar longo aqui se em cima, abaixo da mínima do pregão de hoje, o stop ficaria em R$ 31,56. Tentando pegar o que? Todo um movimento para cima que ela venha fazer dentro das projeções de alta que eu cheguei a comentar até na análise especial que eu recomendo você assistir. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.